Boa noite, meus queridos. Eu desejo muito que você esteja sentindo nesse momento a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Jesus Cristo, de Deus na sua casa nesse momento, e que Ele possa continuar revelando a você tudo isso, que você possa compartilhar com as pessoas, com o mundo todo, tudo isso de bom, né, que a gente possa viver em Deus. Eu queria compartilhar com vocês a história do jovem cego, que é contada lá em João 9, no capítulo 9 de João, conta a história desse jovem que era cego. Jesus fez algo maravilhoso na vida dele. E no meio dessa história maravilhosa que Jesus fez na vida desse homem, a gente vai ver muitos exemplos de gratidão, da beleza da gratidão, e muitos exemplos de uma feiura reclamona. A gente vai ter esses dois exemplos, gratidão versus a feiura reclamona. Eu queria falar com os irmãos um pouquinho, 3 pontinhos sobre esse trecho aí. A gente não vai ler o capítulo todo não, depois você pode ler e estudar um pouquinho melhor, né, sobre isso aí, mas eu vou compartilhar com os irmãos esses 3 pontos que Deus falou no meu coração. Eu vou ler os primeiros 3 versículos de João 9, que fala assim, ó: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. O versículo 4 também fala: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Primeiro ponto disso aí que eu queria compartilhar com os irmãos é justamente o versículo 1 desse capítulo aí, que fala que Jesus ia passando e viu um homem cego de nascença. Jesus ia passando. Essa primeira partezinha aí, Jesus ia passando no versículo 1. Esse trecho, Jesus ia passando, não sei se acontece com você, mas quando eu ouço na Bíblia, eu estou lendo alguma coisa, alguma passagem e começa com isso: Jesus ia passando, Jesus estava por ali, Jesus chegou naquele lugar. Sempre quando eu leio isso, eu penso alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Foi assim com Lázaro lá em João 11, foi assim com Pedro, quando Jesus curou a sogra dele lá em Mateus 8. Foi assim com Zaqueu, lá em Lucas 19. Em Lucas 7 foi assim com o centurião, que teve o seu servo curado. Foi assim em Marcos 15, quando a filha de Jairo foi curada, foi ressuscitada. Então, quando Jesus ia passando, quando Jesus chegou ali, quando Jesus estava naquele lugar, alguma coisa maravilhosa aconteceu. E isso, quando eu leio, no meu coração chega a dar uma alegria assim, falou: eu vou ler alguma coisa maravilhosa agora. E que coisa linda, né, que vai acontecer quando Jesus vai passar. Então, a primeira lição que eu queria deixar com os irmãos, que Deus falou no meu coração, é isso. Deixe Jesus passar por aí, meu irmão. Deixe Jesus passar aí na sua casa, passar aí na sua vida. Ou melhor, deixe Jesus passar, e na hora que ele estiver passando, convide ele para ficar. Se algo tão maravilhoso acontece quando ele passa, pensa o tanto que vai ser bom se ele permanecer, se você convidá-lo para ficar. Jesus passou por aí e você o chamou para ficar, para permanecer. Então eu acredito que algo ainda melhor há de acontecer. Foque nisso, foque em Jesus, em Jesus estando aí junto com você, em Jesus podendo fazer coisas grandes, coisas maravilhosas na sua casa, Jesus fazendo algo lindo na sua vida. Porque ele fez assim nessas histórias da Bíblia, quando ele ia passando, quando ele estava em algum lugar, mas hoje ele continua fazendo, ele vai fazer na sua vida, na minha casa, na sua casa, porque ele passou e eu convidei ele para permanecer, e você convida ele para permanecer nesse lugar. Então ele vai fazer algo maravilhoso. Enfim, aí na continuação desses versículos aí do capítulo, fala que os discípulos, então, eles viram um homem cego e os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, alguém pecou, alguma coisa está errada aí, porque alguém pecou porque esse homem está cego. Então, fala pra gente aí, quem é que pecou? Nessa hora, Jesus poderia ter dado um sermão, feito uma conversa, uma explicação sobre o pecado e suas consequências para os discípulos.
Mas ao invés disso, Jesus falou o seguinte: olha só, vamos mudar o foco, vamos olhar para um lugar diferente, vamos parar de olhar para aquilo que é ruim, não vamos olhar para o pecado desse homem, ou quais foram as consequências desse pecado, ou dos seus pais, ou de seja lá quem for, e vamos focar naquilo que Deus pode fazer na sua vida, na vida dele, desse rapaz, né? A gente está falando desse rapaz aí cego. Aí Jesus fala, não vamos olhar para o pecado, não vamos olhar para as consequências ruins do que pode ser colhido na vida, né? A gente, em outros estudos, falou sobre a queda. Jesus não quis falar sobre a queda, mas Jesus quis falar sobre a restauração, Jesus quis falar sobre a redenção, quis falar sobre a mudança de vida. Então ele pediu, não vamos olhar para aquilo que é ruim, mas vamos colocar os nossos olhos naquilo que é bom, naquilo que nos dá motivos para agradecer. Aí ele respondeu, no versículo 3, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então Deus tem algo grande, maravilhoso, lindo, amoroso para fazer nas nossas vidas, e se a gente não tiver com os nossos olhos focados nele, ou não estivermos pertinhos dele, como no estudo do domingo passado a gente aprendeu sobre estar perto dele, sobre ter um relacionamento mais próximo de Deus, a gente vai começar a sentir, vai começar a perceber, começar a viver coisas maravilhosas se nós estivermos juntos, perto, próximos desse Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de amor, para compartilhar com a gente. Então vamos colocar os nossos olhos, focar os nossos olhos no lugar certo, naquilo que Jesus pede, não no pecado, não nas dificuldades que elas estão aí, mas vamos preferir olhar, eu prefiro olhar para aquilo que é bom, para aquilo que me dá motivo para agradecer. Para um minutinho só, se você quiser parar o vídeo, para o vídeo um minutinho só, dá uma pausa aí e começa a pensar quantas coisas boas tem ao seu redor e você pode agradecer. Fez a sua lista, você fala assim, mas Nino, você me pede para fazer uma lista de coisas boas nesse momento em que tá tanta coisa ruim acontecendo ao meu redor, mas olha só, eu sei que tem muitos motivos para reclamar. Posso reclamar da política, posso reclamar do sistema de saúde que está precário e com essa doença que está por aí, a gente pode reclamar ainda mais. A gente pode reclamar desse distanciamento social, a gente pode reclamar da educação que está difícil, ainda mais agora nesses dias de distanciamento, ficou pior ainda. A gente pode reclamar da economia, né? Estamos sem dinheiro, não dá para comprar, não dá para vender, sei lá. Tanta coisa dá para reclamar? Dá. Podemos reclamar? Podemos. Mas o que eu estou dizendo pare um pouquinho de reclamar, porque se você ler lá em João 9, você vai ver o tanto que é feio, o tanto que é triste, quando a pessoa só reclama, quando a pessoa só quer encontrar motivo para falar mal, a pessoa só quer encontrar motivo para denegrir alguém, ela só quer encontrar motivo para reclamar mesmo, sem motivo. Né? Reclamar sem porquê, mesmo que tenha um motivo para reclamar. Às vezes a reclamação não vai ter efeito nenhum, não vai ter resultado nenhum, reclamar por reclamar, mesmo tendo motivo, mas reclamar por reclamar sem colher nada disso. Então eu prefiro, e ao invés de reclamar, ao invés de focar os meus olhos naquilo que há de ruim ao meu redor, eu prefiro fazer uma lista e pensar naquilo que há de bom ao meu redor. Então, pare e pense um pouquinho nisso aí que Jesus falou, não olha para a dificuldade, não olha para o erro, não olha para as consequências, não olhe para o pecado, mas foque, olhe para aquilo de bom que está acontecendo. Olhe para aquilo de bom que está acontecendo. Então, essa lista que você vê aí de coisas boas na sua casa, ao seu redor, olhe para isso em vez de olhar para aquilo que é ruim.
O terceiro ponto, vamos para o terceiro ponto. Seguindo a história aí, desenrolou algo interessante na vida desse jovem, que envolveu fariseus, envolveu a sua família, envolveu as pessoas, né, da sinagoga, envolveu os seus vizinhos. Alguns reclamaram muito, alguns xingaram, alguns falaram mal até de Jesus nessa trama aí. Mas o jovem escolheu olhar para aquilo que de bom aconteceu na vida dele. Né? Ele não reclamou do tempo que ele perdeu sendo cego, ele não reclamou de ser expulso, aconteceu até de ele ser expulso da igreja, porque ele, quando você lê lá o capítulo 9, você vai entender. Mas aconteceu o seguinte, que ele foi interrogado por alguns doutores, né, alguns mestres da lei que sabiam demais, sabiam de tudo. E quando perguntaram para ele por que alguém, Jesus, tinha curado ele sendo no dia de sábado, ele preferiu defender esse Jesus, e por defender Jesus expulsaram ele da igreja, da sinagoga, né, daquilo que ele estava acostumado a viver. Foi expulso, né? Enfim, dá uma lida lá no capítulo 9, você vai entender bem, porque o meu foco não é esse. Eu queria focar no terceiro ponto aqui agora, rapidamente também, que está lá depois, no final, quando o jovem, depois que ele foi expulso, ele veio se encontrar com Jesus. Aconteceu o seguinte, vamos ler lá no versículo 35 até o 39, João 9, 35 até o 39, fala assim, Jesus, ouvindo que tinham expulsado e o encontrou, disse: crês tu no Filho de Deus? E o jovem respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E ele o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Em uma outra versão, nesse versículo 29, fala assim, Jesus respondeu: eu vim ao mundo para pôr as claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Jesus está dizendo: eu vim ao mundo para que vocês possam ver a maravilha que é estar em Deus, viver com Deus, viver a gratidão, viver o amor, a paz que há no Senhor, que há no meu Pai, que há em mim, que há no reino dele. Não fiquem olhando para aquilo que é errado, porque quando a gente olha para aquilo que é errado, é como se os nossos olhos estivessem tampados para aquilo que é bom, para aquilo que há de certo, para aquilo que há sintonia, que há harmonia. A gente prefere olhar para aquilo que é de ruim, esquece olhar para aquilo que é bom, e é como se a gente estivesse com os nossos olhos tampados. Jesus fala: eu vim a este mundo para que vocês vejam aquilo que há de bom, aquilo que há motivo para agradecer, para engrandecer a Deus. E ele nos pede ainda para que nós anunciamos, né, lá em Pedro, em 1 Pedro 2,9, é isso mesmo. Ele fala assim, que nós fomos chamados, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos chamou, ele nos faz ver, e ele fala: anuncia para os outros aquilo que há de bom, aquilo que há luz, aquilo que há virtude. E não fica espalhando coisa ruim, notícia ruim, não fica espalhando reclamação, essa feiura reclamando. Para com isso. Vamos começar a mostrar para as pessoas, a mostrar para os outros aquilo que há de bom, aquilo que há de belo, aquilo que há motivo para agradecer, para engrandecer a Deus. E eu queria convidar o irmão para fazer isso. Compartilhar aquilo que há de bom, que acontece na sua vida, porque você convidou Jesus, na hora que ele estava passando, você convidou, Jesus fica. E Jesus ficou, fez algo maravilhoso, pediu para você olhar para aquilo que há de bom, e agora a gente pode compartilhar com pessoas, com os outros, aquilo que há de bom, o que ele de maravilhoso ele pode fazer nas nossas vidas, na vida desse mundo que tanto precisa dele. Tá bom? Deus te abençoe, cuide de você e continue sentindo o amor,
a gratidão, a paz que há no Senhor Jesus, em Deus. Deus te abençoe.